Olá pessoal, bem-vindos ao canal Paz do Gui em Portugal. Meu nome é Elane. Eu sou o Neto. E para quem é novo no canal, aqui a gente conta a nossa experiência de como foi em Portugal pra gente, toda a nossa trajetória, né? Mas agora a gente está no Brasil, por isso o canal será Paz do Gui, tá? Vamos tirar o Portugal, vai ser agora a vida pós-Portugal, né? Como a gente vai se reestruturar e etc. Mas assim, hoje, gente, o assunto não é nada agradável, tá? É algo que a gente não esperava. Ficamos muito tristes, estamos até agora ainda. Decepcionados, assim. Mas eu sei que Deus é maior na nossa vida, né? Não há nada que a gente não recupere com o poder de Deus. Então vamos lá. Resumindo, tá? Para começar, a gente não recebeu nossos calções. A gente fez um adiantamento de 4 meses. Logo quando a gente entrou, ficou bem claro que no final poderia estar utilizando os 4 calções, né, nos últimos meses, ou a gente poderia receber o valor todo, né, no final, após a vistoria na casa. Então, desde aí, quando chegou no último mês, nós gostaríamos de utilizar pelo menos um mês, né, do calção, no último mês que a gente ia ficar. Então eu liguei para ele e pedi que fosse utilizado pelo menos um dos calções no último mês. E desde aí ele não quis aceitar, né? Ele não aceitou. E então nós informamos que gostaria que ele fosse até o T2, onde a gente estava, que era para poder ele verificar e tudo, e consequentemente devolveria para a gente os calções. E nesse mês a gente ainda pagou ainda normal ainda para ele, né? Tava esperando que a gente ia receber nossos calções. E assim, gente, como eu já tinha relatado para vocês no início, a casa onde a gente morava sofria muito de umidade, tá? Esse é um ponto muito importante para estar destacando com vocês. Era uma casa que ficava atrás de um barranco enorme. Atrás da nossa casa tinha um barranco enorme, de barro, assim, sabe? E aí a casa, quando a gente ia dormir, claro que a gente tinha que fechar as janelas, né? Aí a gente dormia, fechava a janela e quando acordava, tava a casa inteira molhada. Era chão molhado que o Guilherme corria risco de cair, né, amor? A gente não podia deixar o Guilherme brincar de nada dentro de casa. Era o teto, pingava na nossa cabeça. E as paredes todas molhadas, parecia que a gente estava dentro de uma geladeira ali naquela casa, tá? E os armários, sabe, por dentro, ficavam todos molhados, molhavam nossos alimentos. Tipo açúcar, que era como se fosse de papel, a embalagem, rasgava tudo, entendeu? Ficava um horror, dava bolor, dava tudo e a gente limpava, tirava. Isso é até normal de acontecer, tá, gente? A maioria das casas, elas são assim, né? Minhas colegas portuguesas falaram que a casa delas é do mesmo jeito, sabe? Molha tudo. Então, por isso ser um problema estrutural, não é algo que a gente fez na casa, entendeu? Era algo que acontecia. O que a gente fazia? O que estava ao nosso alcance. A gente limpava, a gente usava o desumidificador, a gente deixava as janelas abertas, né? Era o que a gente podia fazer para melhorar o estado daquela casa. Só que a gente nunca chegou lá e reclamou para ele. Por quê? Porque praticamente todas as casas em Portugal têm esse problema. Então a gente pensou... problema de umidade, né? É um problema estrutural da casa, não é um problema... Não seria culpa nossa. Não, né? É uma culpa nossa. Então, assim, a casa estava em perfeitas condições, tá, gente? Paredes branquinhas, para não dizer que a gente é perfeito. Talvez uma vez ou outra o Guilherme deu uma riscadinha, mas é coisa mínima. Bem coisa mínima. Coisa mínima. Mesmo. E tanto é que isso ele nem enxergou, tá, gente? O que ele veio falando mesmo, e tanto é que a gente já tinha falado assim, bom, se ele quiser, a gente pintaria a casa, entendeu? Só que ele deixou pra ir no último dia, praticamente no último dia. No outro dia a gente já ia viajar. Porque senão o meu próprio esposo... Eu mesmo poderia pintar, porque era coisa simples pra fazer. Poderia pintar e, tipo assim, não é nenhuma parede, é tipo um pedaço desse tamanho, que tá assim. No caso, ele pintaria toda a parede pra ficar a mesma cor. Mas assim, era algo que se ele tivesse ido antes, meu esposo resolveria, entendeu? Não é algo que 1.600 euros vai resolver, tá entendendo? É algo simples. E também, pra vocês terem uma ideia, ele nem viu isso, tá? Ele já chegou lá com o negócio da umidade. E aí, beleza, gente, a gente dormia, fechava a janela, quando acordava, a gente tava naquele mar, não tinha desumidificador, não tinha nada que desse jeito naquela casa, tá? Não tinha nada, até porque dentro dos armários, gente, molhava tudo mesmo, horrível.
E aí a gente teve aquele pensamento de algo natural, não é com a gente, o que a gente pode fazer é abrir a janela, limpar, né, amor? Era o que a gente fazia, o que a gente podia fazer. Só que quando ele chegou lá, gente, ele botou toda a culpa na gente. Sabe qual foi a desculpa do cara? É porque vocês não abrem a janela. Na verdade, tudo que a gente falava... Tinha desculpa. Nada era culpa, nada era da casa. Era da casa. Sempre era culpa nossa. A gente falava, olha, a gente abriu a janela, só que também quando a gente fosse dormir, a gente tinha que estar com a janela fechada. Como é que a gente vai dormir, gente, com a janela aberta? Isso até as minhas colegas portuguesas falaram. Como vocês vão dormir com a janela aberta com criança? E elas mesmas falam, e se alguém roubar vocês, isso não é seguro. Porque por mais que a gente sabe que Portugal é seguro, gente, mas eles não vivem assim como vocês pensam, que deixa tudo aberto assim também. Não é assim não, tá? Elas falam, não foi, amor? Foi, que eles falaram pra gente lá que, olha, elas passavam lá e até falavam, nossa, eles têm muita coragem ainda de deixar a janela aberta. Porque esse homem falou pra gente que a gente tinha que deixar essa janela aberta. E a gente deixava, tá, gente? Então, o que aconteceu? Resumindo, lá na parte da cozinha, eu me arrependo muito de não ter gravado. Tá? Me arrependo muito. Porque a gente não esperava isso. A gente não só ter gravado lá, mas ter gravado a casa toda, né? Isso, sabe por quê, gente? Porque eu ia mostrar pra vocês iam ver, realmente. Só que, no momento, a gente não teve raciocínio. A gente ficou chocada, não foi? Era o nosso último dia, tava tudo legal, então seus colegas se despedindo e tal. E aí acontece uma coisa dessa, que a gente não esperava, eu fiquei em choque, eu fiquei com vontade de sumir, tá? Só pela falta de caráter da pessoa, né? E também porque a gente tava tão convicto de que, nossa, vai devolver, que ele parecia ser uma pessoa séria, né, amor? E a gente nem esperava isso, realmente, até porque a gente vê que ele nem precisa, né? Fazer uma coisa dessa com a gente. Ele tem mais de 20 casas, gente. Entendeu? Então a gente não esperava nisso. Ele já entrou na casa, já colocando muitas dificuldades, né? Então, a primeira coisa que ele falou foi sobre isso. Então, deixa eu explicar pra vocês. Na parede da cozinha, como descia muita água, ficou aquela marca de água, sabe, gente? Ficou uma marca, que é de umidade também, porque a gente mora atrás de um barranco. Aí parece que ficou aquela cor meio de barranco, né, amor? Assim, uma cor meio amarelada. Não era toda, era só algumas partes. Não era só uma parte que tava atrás. Beleza. O armário, a parte de dentro, a gente limpava tudo, né? Tirava a água, tudo, tava sequinho, direitinho, mas a madeira estava molhada. Era aquela madeira porque vinha de fora para dentro. Isso, aquela então madeira já... Então a gente não podia fazer nada, a gente limpava, a gente enxugava, só que a gente não podia fazer nada. Molhou a madeira, o que a gente pode fazer? Beleza. Outra coisa, o rodapé. Como a água descia pela parede, no rodapé deu aquela também descolada, né? O rodapé era de madeira. Isso, então ficou descolado o rodapé. Só que não era totalmente descolado, gente. Era um pedacito, era um pouquinho descoladinho assim, entendeu? Mas era claramente também da umidade. Pronto, só isso. Paredes branquinhas, tá? A casa funcionando tudo. Armário, tudo ok. Não tava faltando uma porta, não tava quebrado. O fogão, tudo nada. Ok. Procuraram lá, entendeu? Estavam caçando, gente. Tudo eles caçavam, sabe? Sabe quando tu tá querendo ali encontrar algo para pegar e ferrar com aquela pessoa? Aí disseram que a gente tinha usado a mulher lá da imobiliária que ia junto, né? Falou, essa coisa de lavar aqui, não sei o que. A gente falou, olha, a gente nunca nem usou. Tava lacrada ainda. Aí ela pegou e fez uma cara assim, mas aí quando ela abriu, meu esposo falou, olha aí, ó, tá tudo lacrado, as coisas estavam tudo lacradas. Ela, é verdade. Sabe, gente, quando a pessoa tá assim, a gente sente a maldade nas pessoas. Então, ele já foi armado já com essa intenção já, né? Até porque quando ele começou a colocar meio dificuldades e tudo, eu peguei e falei pra ele, então vamos fazer o seguinte, então, bora verificar o que a gente pode ser feito aí e tudo. Desconta aí, a pessoa quer descontar, então, a pessoa quer descontar, então, só que a gente pensava que não ia ser muito o que ele queria, né? E então nessa hora ele pegou, a gente até pensou que já tinha dado alguma coisa, porque ele pegou e ligou pra pessoa que trabalha com ele lá, e quando deu 2 minutos, ele já tava lá. E aí essa ligação que ele fez foi para o pintor, tá? E ele chegou, gente, sério, muito rápido, foi tipo coisa de 2 minutos, o cara já tava lá, pareceu algo muito combinado, a gente até se olhou assim, achou estranho. E nesse caso, quando ele chegou, ele viu umas coisas mínimas que tava na casa lá. E daí ele pegou e já falou quanto que ele cobrava para pintar, sendo que as coisas eram mínimas lá. Mas assim, deixando bem claro para vocês, sabe o que era? Para vocês terem noção das coisas. Por exemplo,
como pegava mofo numa parte lá de cima do teto, assim, a gente pegava e limpava, só que aquela tinta ficava tipo uma marquinha como de água. Sabe aquela marca de que molhou? Água, não era a imagem do mofo. E aí, não era o mofo em si, era só a marquinha de água como que molhou ali. E era em cima, no teto, lá no cantinho. Gente, uma coisa praticamente imperceptível. E aí ele falou que por causa disso ele ia pintar. Ia pintar todos os quartos, ia pintar corredor que não precisava pintar de jeito nenhum. Ele queria pintar a casa toda. Ele queria pintar a casa toda, sem necessidade nenhuma. Juro pra vocês, por Deus que tá no céu, sem necessidade nenhuma. E aí o cara foi logo lá e falou pra ele que era 1.000 euros. O pintor. Tá, beleza, né? Depois ele pega e liga lá pro marceneiro. Fala sobre os rodapés, né? Que também era culpa nossa. Também era culpa nossa, não era porque derramava água ali. Descolando. Que não é, que era, e nem era, e se vocês, ai gente, é porque eu me tenho muita raiva que eu não gravei. Se vocês vissem, não era nem um descolando de que tava solto, não. Era tipo assim, uma brechinha pequenininha, algumas partes que eram as partes que realmente caía água e molhava, entendeu? E aí, tá, por causa disso ele ia trocar todos os rodapés. Por causa disso, ele, na cabeça dele, né, no mundo delirante dele, ele ia trocar todos os rodapés. Aí chamou lá o marceneiro. Tava tudo combinado, gente, não demorou nada. O cara chega, aí cobra lá 2.000 euros. Resumindo, o que ele quis dizer pra gente? Que deu 3.000 euros o que ele ia ter que fazer. Olha só a conversa fiada. E que ele... 3.000 euros não, deu mais de 3.000 euros, não foi, amor? Foi no deu total. Mais no total. Porque eu acho que o cara lá da pintura falou 1.000 euros e o cara lá do coisa, acho que foi 1.300, 1.000 e alguma coisa. Foi mais de 2.300, 2.000 e alguma coisa. Eu sei que o que ele tava querendo da gente era arrancar dinheiro, tá? Por quê? Aí eu vou falar pra vocês. A gente, às vezes a gente fica até pensando, né? Ele tocou muito na tecla de que a gente não abria janela, não abria janela, não abria janela. Sendo que todo mundo, todos os vizinhos viam que a gente deixava a janela aberta. Às vezes até sem estar em casa, a gente deixava aquela entreaberta assim, por causa da umidade. E ele falou que tudo isso era culpa nossa. E a gente sabia que não era culpa nossa, sabe? Mas sabe quando a pessoa tá tipo te coagindo, que você começa a pensar que você pode até estar errado mesmo. Tudo que a gente falava, a gente que estava errado, a gente né? estava errado, ele estava certo. Que lá todas as casas têm umidade, mas que aquilo ali foi, como é que ele dizia pra gente? Ele falava que foi negligência, tá? Que não era pra estar daquele jeito, porque a gente não abria a janela. A culpa foi de não abrir a janela, resumindo. E aí ele falou que não ia devolver o calção, que a gente ia ficar, era devendo, gente. E que ia prejudicar a gente da nossa passagem e tudo. E depois ficou falando que ia chamar a GNR, que ia chamar advogado e tudo, porque a gente destruiu a casa. Que a gente destruiu a casa. E aí, sabe o que ele fez, gente? Pediu mais, além dos calções. Olha, eu nunca vi isso na minha vida, alguém pedir, ter os calções. Eu já vi gente ficar com o calção dos outros. Mas eu nunca vi a pessoa ainda pedir mais dinheiro. O cara queria mais 1.200 euros. Mais 1.200 euros. Então a gente não esperava isso, a gente ficou decepcionado. O Neto conversou com ele. Por causa disso. Então eu peguei para evitar confusão em tudo, entendeu? Nós somos umas pessoas que a gente não gosta de confusão. Então eu peguei e falei o seguinte para ele. Falei, cara, faça o seguinte, fique com o seu dinheiro que está aí, fica com os 1.600 euros, né? Pode ficar com calções e eu vou te passar o que eu tenho aqui, 300 euros e tudo, entendeu? Para poder a gente ir feliz, sair daqui, porque a gente não esperava isso e tudo. E ele não, porque ele queria deixar, ele falava, não chega no meu prejuízo. O prejuízo que nós demos para ele e tudo e tal. E aí, depois de muita conversa, eu peguei e ainda ofereci mais 300 euros para ele, e foi quando pegou, aí ele, aceitou então, sabe? Para evitar tantos problemas, né? E a gente acabou fechando nesse acordo, entendeu? E graças a Deus, a gente conseguimos pagar, né? Nós conseguimos pagar e enfim, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então vocês devem ficar pensando, gente, por que vocês pagaram e tal, e tal, e tal? Gente, é porque ali naquele momento
passa algumas coisas na nossa cabeça. Se a gente tivesse raciocinado mesmo, a gente não tinha nada que ter pago, entendeu? Se isso acontecer com algum de vocês, gente, não paguem. O calção já é a garantia dele. Se ele achava que a casa poderia ter prejuízos maiores na cabeça dele, então ele teria que ter cobrado 7, 8 calções. E aí, se a pessoa fosse sair, aquilo ali era a garantia dele e pronto. Caso a pessoa destruísse a casa, né? Mas não, ele quis mais dinheiro e a gente... por se sentir coagido, né? Eu falo até que a gente foi um pouco burro de ter feito isso, mas eu sei que Deus vai dar em dobro, tá, gente? A gente queria se livrar ali daquela situação, porque ficou ameaçando a gente com GNR, com não sei o quê, e a gente ficou com medo. Essa é a verdade, ficou com medo. Assim, de prejudicar a gente de alguma forma por ele ser uma pessoa influente, né? Porque ele tem muitas casas e tal, as pessoas conhecem, etc. Até porque nossa passagem já estava para o outro dia, né? Então, se de repente acontece alguma coisa, lá a gente ia ter que perder as passagens de novo, porque são 3 passagens, né? E a gente ficou com medo. E nesse caso a gente acabou entrando num acordo, entendeu? Sendo que a gente não concordava e tudo, até mesmo porque depois, já à noite, quando a gente foi, vieram algumas amigas, né, da Elane lá, que trabalha com ela, e a mãe, né, a mãe delas e tudo, e a gente nem quis entrar muito em assunto e tudo, e aí eles acabaram entrando na casa, né, a gente acabou contando para eles, né. Gente, elas ficaram decepcionadas, né, são todas portuguesas, tá, ficaram decepcionadas com o que aconteceu, com o que eles falaram, com o que ele falou, né, pra gente e tudo, entendeu? É porque assim, gente, quem foi lá em casa foi uma amiga minha que trabalhava comigo no Pingo Doce, mais a mãe dela e uma senhora que mora perto da nossa casa e que gosta muito da gente, gosta muito do Guilherme, que quase todo dia vai lá em casa. Sempre parava lá, brincava com o Guilherme, chamava o Guilherme e tudo. E ela mesmo falou ela que falou pra gente sobre a janela, né? Pô, vocês deixam a janela aberta aqui, ela passava todos os dias lá. E a gente falou pra ela que era por causa do senhorio, né? Porque ele falava da umidade, etc. Então, o que que acontece? Quando eles foram, ela pediu pra ir lá se despedir da gente. Aí ela chegou lá. Eu nem queria muito mais falar nesse assunto, porque só de falar doía o coração, assim, aquele sentimento ruim, né? De quando a gente se sente injustiçado. Mas eu falei, quer saber? Né? Bora logo ver se a gente tá errado, né? Se foi culpa nossa que isso aqui aconteceu. Vamos chamar, né? Porque vai que ela diz, não, é porque vocês não fizeram isso ou aquilo. Porque a gente ia sair com o coração limpo, então, né? A gente ia dizer, não, a gente pagou, realmente foi erro nosso. Ou então não, né? Aí vamos ver. Peguei, chamei ela aqui, eu falei, dona Cristina, a outra dona Fátima, e a minha amiga chegou depois, chegou mais tarde, que ela estava trabalhando. Aí eu chamei elas duas, falei assim, olha, eu nunca morei em casa, aqui em Portugal, eu nunca passei por um inverno, então foi culpa nossa, venha ver aqui como é que tá a casa. Aí mostrei, olha, esse manchado aqui, mostrei os armários por dentro, mostrei a casa. Elas ficaram, gente, muito... Olha, vocês precisavam ver quando elas ficaram com raiva. Elas falaram assim, isso aqui é umidade, a casa de vocês é atrás de um barranco. Tem um barranco. Normal, a minha casa fica assim, a casa dela fica assim, isso é normal. Isso não é culpa de vocês, isso aqui é claramente umidade, não foi vocês que destruíram, não foi vocês que destruíram ou que fizeram isso. E fora que a casa estava em perfeitas condições, gente, qualquer pessoa entraria e morava. O cara teve coragem de falar que a casa estava inabitável na nossa cara, juro pra vocês. E eu falei pra ela, a senhora acha que isso aqui tá inabitável? A senhora acha que ele vai gastar aqui esse nosso calção? Ela falou, não, ele não vai gastar. Ele pode pegar esse dinheiro porque os armários lá eram antigos e velhos, sabe? Assim, era aqueles antigos. E ela falou, ele vai querer usar esse dinheiro de vocês para reformar essa cozinha e deixar ela mais moderna. Isso que ele vai usar o dinheiro de vocês, porque conseguiu dinheiro fácil para fazer isso. Aí falaram que não era pra gente ter pago e tudo, mas naquele momento... Disseram que era pra ter chamado ela, eles falaram. O que a gente poderia fazer, né? A gente não queria confusão, a gente queria vir embora logo depois que quando começou tudo a acontecer isso. Né? E ele falando que ia chamar não sei quem, que ia chamar advogado, que ia chamar a GNR e tudo, né? Então, para evitar, né, confusão, e a gente acabou pagando, deixamos para lá, a gente sabe que Deus vai dar em dobro pra gente, então isso que a gente tá na nossa mente, né? Pois é, infelizmente, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Elas ficaram tão chateadas que elas queriam riscar lá dentro. Elas queriam destruir a casa. Elas queriam destruir, elas queriam quebrar. A dona Fátima até tirou um pedaço lá como é o nome? Do rodapé. Tirou lá, ela disse, ele não falou que ele vai ter que trocar, pois agora ele vai ter que trocar. E arrancou lá um pedaço que estava descolando por causa da umidade.
ela queria achar Nós um não pincel deixamos. para riscar a casa e A colocar... parede que era para poder pintar. Se fosse colocar para pintar, tinha que pintar, então, né? porque ele não vai fazer isso, gente. A casa estava em perfeita condição. Ele vai colocar outra pessoa lá e ficar com o nosso dinheiro. E ainda vai Simples assim. acontecer a mesma coisa ainda, Com a outra né? pessoa. Se por acaso ele ajeitasse, aí ia chegar o inverno, ia acontecer a mesma coisa, e quando a pessoa fosse sair, ele ia ficar com o calção da pessoa. Porque a casa não é preparada para isso. Preparada. Ela não tem isolamento. Tinha vidro duplo, mas não era bem isolado. A lateral da janela ficava toda molhada, toda encharcada, a porta, a nossa cozinha toda, sabe, gente? E aí o nosso mal foi pensar, isso é uma coisa natural, claro que ele não vai falar com a gente por causa disso, porque isso é a umidade, é coisa da casa. E aí foi aí onde a gente foi pego, aí onde estava a malícia dele. Por quê? Porque ele já tinha ido várias vezes lá na nossa casa, quando precisava fazer uma instalação de alguma coisa, qualquer coisa, então ele via como é que estava. E ele nunca falou sobre esse problema. O que poderia ter acontecido para até mesmo para a gente evitar. Ou então poderia ter dito, olha, vocês pintem antes de ir embora. Poderia ter visto a casa antes, e ele falasse da pintura, o neto ia lá e ia pintar. A gente resolvia, mas ia ser bem mais fácil. Ele já estava com a intenção de ficar com o dinheiro. Ele já sabia que ele ia usar aquilo ali para dizer que a gente não ia receber o calção de volta. Sabe quando você começa a perceber que estava tudo arquitetado mesmo? E as minhas colegas portuguesas lá, que a dona Cristina é uma senhora, já tem uns 50 e poucos anos e tal. Então, ela ainda ligou para a ex-dona da casa, conversou com ela, e a dona falou que lá tinha um poço não sei aonde, que era por isso que enchia de umidade lá, né? Falou que até depois desejou boa sorte pra gente, disse que Deus vai dar em dobro pra gente. Eles ficaram mesmo revoltados, ele vai ficar com a fama ruim lá, porque lá todo mundo conhece ele, gente. Eles falaram que quando encontrasse ele, iria falar que o que ele fez com a gente foi agir de má fé. Ele agiu de má fé. Elas queriam colocar lá, arriscar uma frase lá que eu não me lembro, mas era tipo assim: como que se rouba as pessoas. Era uma frase que eles do próprio deles mesmo. Deles, aí que eu não me lembro, mas eles queriam tipo colocar lá que ele roubou a gente, sabe, gente? Então foi muito triste, mas graças a Deus, o que deixa a gente em paz, sabe o que é? Que essas mulheres, olha como Deus é bom. Elas foram lá já de noite, porque a gente estava num jantar com uma colega minha, e elas falaram, não, vou esperar vocês, né, amor? E a gente demorou A gente demorou um mesmo pouco. Assim, elas estavam lá esperando a gente. Me deu um presentinho, me deu uma correntinha, choraram, tá? As três. A minha colega chegou depois, ela também ficou revoltada. Ela disse, isso aqui foi muita má fé dele. Foi má fé mesmo, sabe? Porque a casa estava em perfeita condição, a gente não destruiu, não quebrou nada, sabe, gente? É muito triste a gente saber que uma pessoa tem coragem de fazer isso. Então, o que a gente quer passar para vocês é que não aconteça com vocês também o que aconteceu com a gente. Então, fiquem espertos em relação a isso. Usem os calções, os últimos. Se der para utilizar já os últimos calções. Já chama lá, né? Ele olha já. Já chama, já olha. E se já der para devolver o dinheiro, ou então vocês mesmos de repente pode ter alguma coisa na pintura, então você já possa resolver, né? Não deixar para a pessoa mesmo querer resolver isso, porque pode acontecer o que aconteceu com a gente não estava esperando isso. Pois é, gente, então foi isso. Elas olharam, aí o que deixou a gente tranquilo foi que a gente... Vai que ele ia falar, um casal de brasileiro acabou, destruiu a casa, não sei o quê. Tá vendo que às vezes, gente, a gente pensa, os brasileiros vão lá e destrói tudo, mas nem todas as vezes é verdade, tá? Às vezes é pra ficar com o calção das pessoas. No nosso caso foi isso. E aí eu falei pra elas, olha, gente, vocês estão vendo, né? A gente falou, né? A casa tá perfeita e tudo que tem aqui. Ela disse, não. Elas falaram, podem ir com o coração tranquilo. A gente vai defender vocês. Se ele vier falar alguma coisa, a gente vai defender vocês. Elas também falaram que, olha, o que vocês deram esse dinheiro para ele, Deus vai abençoar vocês, então vão com o coração limpo, não fique preocupado, porque também a gente ficou preocupado que a culpa foi nossa. E que a gente ia ficar com a fama de que, gente, a gente quer entrar e sair pela porta da frente, ninguém quer sair, e a gente fez tudo direitinho, gente. A gente passou nosso plano da mel para outra pessoa para não pagar multa. A gente pagou as contas para não deixar. A gente pagou todas as contas, a gente encerrou conta de água, a gente fez tudo direitinho, sabe? Então eu não queria ir embora e ter essa fama, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas elas falaram, não, podem ir em paz, a gente sabe, quando a gente encontrar com ele, a gente vai falar, e elas são sinceras, sabe? São pessoas que realmente se importaram, sofreram com a gente, falaram que não ia, uma falou que não ia nem dormir porque foi muita injustiça. O cara vê que a gente tem um filho pequeno e tudo e quer sugar até o último sangue, né?
Então foi isso que aconteceu, infelizmente. Elas choraram, nos abraçaram, disse para a gente vir e que a porta da casa delas estava aberta pra gente. Graças a Deus, Deus foi tão bom que elas foram lá olhar. A gente nem ia conversar mais sobre isso, porque a gente estava mal, mas aí parece que Deus falou, não, leva elas lá, mostra, eu mostrei a casa todinha. E foi isso que aconteceu, realmente foi injustiça, tá? Infelizmente aconteceu com a gente, não sei se a gente resolveu da melhor forma ou não, eu poderia não ter pago, né? Se a gente soubesse, se alguém tivesse contado uma história dessa, a gente ia saber, não vamos pagar, porque, né, ele já teve o calção lá. E aí o certo mesmo seria ter chamado a nossa vizinha portuguesa, porque ela ia defender a gente, porque português, né? Eles iam, né? Porque quando ele vê que a gente é brasileiro, que a gente não conhece ninguém, às vezes vai lá e se aproveita, que foi o caso que aconteceu, né? Mas foi isso, gente. Não é uma história legal, mas o importante é que a gente tem saúde, que a gente vai trabalhar, que a gente vai conquistar tudo de novo, que Deus vai dar em dobro. Esse dinheiro que foi pra lá não tá abençoado, porque foi um dinheiro às custas de golpe, foi, né, não foi um dinheiro abençoado. Então a gente vai se reconstruir, vocês vão acompanhar tudo, tá bom, gente? Quem gostar da gente, continue nos acompanhando, dê o like, comenta, tá? Compartilha com as pessoas, para que as pessoas saibam que isso pode vir a acontecer, né? E, né, para compartilhar essa história mesmo e nos ajudar, gente. Outra coisa também, gente, assistam as propagandas, tá? Se vocês gostam da gente, gostam do nosso canal, quer que a gente continue aqui, por favor, assistam os anúncios, porque quando vocês assistem os anúncios, ajuda a gente um pouquinho mais aqui no YouTube, ajuda a gente a crescer mais também. E se preparem que vai ter muitos vídeos novos agora, que a gente vai contar como vai ser agora a nossa vida aqui no Brasil, tá bom? Um super grande beijo, tá? E comentem aqui com a gente, aconteceu alguma situação parecida, alguma coisa, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.